Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio e nós vamos continuando então no nosso trabalho. Bom, aqui nós fizemos no vídeo anterior a formatação desses campos. Só que aqui faltou, em natureza débito-crédito, faltou uma validação também que nós precisamos fazer. Porque é que eu posso digitar qualquer coisa e ele aceita? E nós não podemos aceitar que seja dessa forma. Tem que ser somente D ou C. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar a célula F12 e vamos lá em dados, validação, e vamos da mesma forma, para fazer validação dessa natureza pode ser utilizado, embora nós não tenhamos uma lista, vamos utilizar aqui uma lista que nós vamos criar dentro da própria validação. Então aqui em configurações, permitir, qualquer valor, lista, e aqui nós vamos colocar D, ponto e vírgula, C. Ou seja, ele só vai poder aceitar D ou C. E vamos aqui então em alerta de erro, vamos deixar aqui no estilo parar e no tipo dado inválido, só isso, inválido. Digite ou selecione na lista D para débito ou C para crédito. Então essa lista ela não está cadastrada em lugar nenhum, na verdade ela está somente aqui direto na fonte. E ok, porque nós não vamos criar uma tabela, criar uma planilha ou mesmo uma tabela separada dentro da tab auxiliar, simplesmente para colocar lá D e C. E ok, pronto. Então aqui, se nós pusermos qualquer coisa, ele não vai aceitar. Ele vai nos dar a mensagem que nós colocamos, né, dado inválido. Digite ou selecione na lista D para débito, só que aqui saiu com um erro ortográfico, ou C para crédito. Então, vamos aqui cancelar e vamos aqui selecionar D ou C. Aqui, ó, o que acontece? Ele aceita exatamente como foi colocado lá, certo? Nós colocamos D minúsculo, então aqui ele tem que ser D minúsculo. Aí ele aceita. Se for C, C minúsculo. Se nós colocarmos C maiúsculo, ele não vai aceitar. Bom, aqui então nós temos pronto o nosso formulário para digitação. Podemos começar a digitar tranquilamente. Só que depois de digitar os dados, nós precisamos transferir para o nosso plano de contas, para a base de dados, para o plano de contas mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar os rótulos das colunas do plano de contas, que assim ele já está na ordem. Só que aqui nós vamos até a letra J, porque nós vamos colocar grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. E Ctrl C. Vamos voltar para o nosso formulário. E aqui, como é um dado único, nós vamos aproveitar, né, um registro único, não tem como fazer vários registros para exportar. Então nós vamos colocar aqui na O5, porque nós já aproveitamos aqui a O6 e fica bastante visível, pelo menos enquanto nós fazemos. E aqui então na O5, Ctrl V, para colar os dados que nós copiamos. Vamos fazer essa alteração aqui já, né? Vamos colocar como grupo 1, grupo 2, grupo 3, claro que não são, grupo 4, grupo 5. Claro que você não vai utilizar esse grupo 1, grupo 2, você vai colocar a que se refere. Se é AT, por exemplo, que é do ativo, você vai colocar um código aqui na sua tabela, auxiliar, você vai colocar o código que você
sabe que fica mais fácil você identificar. Aqui então nós já temos o intervalo. Agora o que nós precisamos fazer? Vamos fazer a referência dessas células, né? Então aqui, conta para lançamento. Vamos ver no nosso plano de contas do que se trata. Então aqui, contas para lançamento, na verdade, nós temos o código com um formato que é só um espaço por nível. Nós temos um hífen e nós temos o título. Então, na verdade, nós temos três coisas aqui. Nós temos o código, o hífen como separador e o nome o título da conta. Então, isso nós temos que fazer para já ser transferido para cá nesse formato. Então, ao invés de mandar os dados para cá, para depois fazer uma macro só para fazer isso daqui, nós vamos fazer na própria macro de lançamento. Vamos aqui vamos voltar aqui. E aqui possivelmente a gente precisa fazer duas macros separadas, porque vamos pensar que você tenha várias contas para lançar, para cadastrar. Você pode cadastrar todas as contas e depois nós precisamos de uma outra macro para poder organizar o nosso plano de contas de acordo com essa sequência, de acordo com o código. E se fizer junto, o que vai acontecer? Cada conta que você lançar, ele vai fazer, já vai posicionar os dados na ordem certa. Então, para isso, nós vamos desenvolver duas macros distintas. Vamos aqui, então, fazer essa referência, né? É igual a isto, F6. Agora lá nós vimos que tem o hífen, então como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um E comercial que seria para concatenar, seria para juntar os dados, então seria o dado da célula F6 e vamos colocar aqui entre aspas o hífen sem espaço. Se der o espaço aqui, ele vai fazer o que? Ele vai sair o dado F6, espaço hífen e depois o outro dado. Só que nós vimos lá no nosso plano de contas que não existe esse espaço. E o F8. Então nós temos três dados, nós temos três condições aqui, que seria o valor da F6, um hífen, que é o separador, mais a F8. Agora nós precisamos fazer a configuração, a formatação disso daqui, certo? Olha o jeito que sai. Não é assim que está saindo. Vamos escrever aqui ativo, conforme está lá, ativo. Não, mas vamos colocar aqui em minúsculo, ativo. Se nós dermos uma olhada aqui no plano de contas, olha, está bem diferente, né? Está minúsculo, falta essa formatação, então vamos fazer isso dentro dessa própria fórmula. Então aqui na F6, esse dado aqui nós precisamos formatar para que ele fique simplesmente a cada nível com um espaço. Aqui nós pusemos um ponto na formatação. Lá em formatar células, né, se lembram, vamos dar uma verificada aqui. Em formatar células, o que nós fizemos? Aqui em formatar células, nós entramos em personalizado e fizemos esta formatação, né? Só que aqui nós não temos como fazer essa formatação. Por quê? Porque aqui nós temos três dados distintos. Se nós fizermos a mesma formatação, ele vai continuar do jeito que está aqui. Porque nós temos números, nós temos textos, nós temos... Então não há como fazer a mesma formatação. Então nós vamos colocar na própria fórmula essa formatação. Então nós vamos usar a função texto. Vamos aqui até fazer o seguinte, para que se entenda um pouquinho melhor, porque a gente costuma digitar direto aqui a função, porque a gente já conhece a função. Mas vamos pensar que você não conhece. Então você pode clicar aqui, ó, inserir função, isto, e vamos aqui, ó, procure por uma função. Vamos escrever aqui texto. E ok.
Então ele já, só que aqui ele entrou como data valor. Nós vamos só procurar. Vamos clicar aqui. Vamos, aqui em procure por uma função. Nós vamos procurar uma função por nome texto. Mais recentemente usada. Vamos imaginar que nós usamos recentemente essa função. Então vamos procurar. Tá aqui, então saiu aqui na lista. Sai como recomendado. Então, já que já saiu aqui, porque recentemente nós usamos, vamos clicar em OK para abrir então os argumentos da nossa função. O valor. O valor que nós vamos colocar aqui, na verdade, é o F6. Então vamos clicar em F6. Depois, o formato do texto que nós queremos é 0, espaço, 0, espaço, 0, 0, espaço, 0, 0, espaço, 0, 0, 0. Isto. Será que ele vai aceitar? Vamos aqui em OK. Tá. Por que ele não aceitou? Porque, na verdade, aqui nós já temos uma função, nós já temos uma fórmula aqui dentro. E nós adicionamos mais uma fórmula. Tanto que aqui ele ficou com um sinal de mais. O que nós podemos fazer? Vamos simplesmente, já que essa daqui está completa, vamos selecionar. Ctrl X para copiar. Vamos selecionar aqui o F6 e Ctrl V para colar. E Enter. Então pronto, essa parte aqui já ficou formatada corretamente. Então ele pega esse dado daqui, formata de uma outra maneira, insere o hífen e agora nós precisamos que o título saia em maiúsculo. Então vamos colocar aqui maiúsculo. Antes da F8, vamos colocar só a primeira maiúscula. Vamos ver em que posição, como que está aqui. Aqui só está a primeira maiúscula, certo? Banco só o B que está maiúsculo. Esse C aqui está errado, porque seria maiúsculo e movimento maiúsculo. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos simplesmente transformar isso daqui em só a primeira maiúscula. Então, antes de F8, na nossa fórmula, nós vamos inserir pri ponto maiúscula. Pronto, a primeira é maiúscula. O nome é bastante sugestivo, o nome da fórmula. Então, não tem como errar. E Enter. Está aí. Então, agora ele saiu só a primeira maiúscula. Então, mesmo que nós colocarmos aqui em maiúsculo inteiro, ele vai sair como qualquer coisa que colocarmos aqui, ele vai sair somente a primeira maiúscula, certo? Vamos escrever título aqui novamente, isso. Agora o código. Aqui seria o código da conta. Então, como ele já está neste formato, vamos deixar neste formato porque é igual ao formato que já está no plano de contas. Então vamos voltar aqui, simplesmente é igual a F6, só isso. Depois, em título. O título também nós vamos colocar aqui também, como só a primeira maiúscula. Então é igual pri maiúscula e o título. Por que nós estamos repetindo aqui? Porque, na verdade, o dado correto é esse daqui. O dado que nós vamos digitar. Este daqui é uma fórmula que nós fizemos para já passar para o nosso plano de contas, já com essa concatenação. E veja que aqui ele passa somente os valores, ele não está passando as fórmulas. Então vamos voltar aqui. Descrição. A descrição, essa sim, é sempre com a pri maiúscula, Pri maiúscula, descrição. Isto, natureza DC. Então aqui nós vamos colocar também maiúscula, e
Vamos achar aqui qual que é. C. Pronto. Grupo. Só que vamos diminuir aqui um pouquinho essa. Para ficar mais fácil de acessá-la no final. Isto. Isto tá. Grupo 1. Esse grupo 1 é igual a F14. Depois, grupo 2 é igual a F16. Grupo 3 é igual a F18. Grupo 4 é igual a F20. E o grupo 5 a 22. Bom. Aqui então nós criamos esses dados aqui, são os dados que vão para o nosso plano de contas. Então nós vamos selecionar esse intervalo, isto inteiro, e vamos dar um nome a esse intervalo. Vamos colocar como PL a transferir, né? Plano de contas a transferir. PL contas a transferir, para que seja fácil a gente localizar na nossa lista de intervalos nomeados. Esse daqui nós já temos que é o edita o PL contas, né? Vamos dar uma verificada. Edita PL contas, já veio para cá, então isso quer dizer que nós já podemos fazer a macro para transferir esses dados para o nosso plano de contas. O que nós vamos fazer então? Vamos aqui já criar essa macro, né? Vamos aqui em desenvolvedor, gravar macro. E aqui nós colocamos transfere PL contas. Isso. Transfere o cadastro, plano de contas e Enter. Então nós vamos selecionar por aqui qual intervalo que nós vamos transferir, aqui na caixa de nome, que é o que? PL contas a transferir. Vamos pressionar o Ctrl e o C para copiar e vamos para o BDPL contas, a planilha BDPL contas. Veja que aqui nós temos que iniciar o registro a partir da A4. Esta linha 3 ela vai permanecer em branco por alguns motivos, né? Pela busca, pelas validações, pelas fórmulas, então nós vamos deixar em branco. Então aqui na A4 é que nós vamos inserir a conta que está sendo criada. Não precisa se preocupar na ordem, vai ficar fora de ordem. Como eu disse, nós vamos criar uma outra macro para depois que terminar de fazer o cadastro das contas, então para fazer essa ordenação. Vamos então aqui na caixa de nomes, selecionar A4 e clicar com o botão direito do mouse e inserir células copiadas. Nesse inserir colar, nós vamos selecionar a segunda opção, que é deslocar células para baixo e OK. Pronto. Claro que saiu esse erro, nós já vimos anteriormente por que também. Então vamos clicar novamente com o botão direito do mouse e colar especial. E vamos selecionar aqui em colar valores. Assim ele vai transferir só os valores resultantes das fórmulas que existem na nossa outra planilha. E OK. Bom, aqui vamos simplesmente selecionar a planilha inteira. Vamos clicar duas vezes entre duas colunas, simplesmente para fazer o ajuste automático da largura das colunas. Bom, agora aqui o que nós precisamos fazer? Seria bom que parasse aqui na A3 o cursor, quando
nós terminássemos essa parte. Então vamos lá na caixa de nome e vamos colocar a 3. Só isso. Para selecionar, agora nós precisamos fazer o que? Nós precisamos apagar o nosso formulário, limpar o nosso formulário e já deixar posicionado para lançarmos uma próxima conta. Então nós vamos na caixa de nome e selecionar o intervalo Edita PL Contas. Isto, tá vendo que está selecionado? Vamos simplesmente pressionar a tecla Del. Vamos agora selecionar aqui, ó, F6, que é onde nós iniciamos um novo lançamento. Então vamos aqui, usando a caixa de nome também, F6. E aqui, na verdade, nós podemos terminar essa nossa macro. Então vamos parar a gravação. Isso aqui você pode, inclusive, inserir alguns outros dados, mas mais para o final, daí a gente coloca em outras macros daí. Aqui, parar a gravação. Acabou. Então aqui em macros nós temos duas macros. Nós temos uma transfere lançamento e uma transfere PL Contas. E vamos aqui então simplesmente fechar. Isso. Agora sim, nós podemos então posicionar o nosso formulário de forma mais agradável, para que fique com a vista um pouco melhor, para nós trabalharmos, ou para quem vai usar a nossa criação aí, que fique à vontade daí para trabalhar. Bom, agora aqui nós temos mais um detalhe. Vamos fazer já isso daqui, que é o que? Nós precisamos proteger os dados que não são editáveis, né? E deixar desprotegidos os locais que são necessários proteger. Também tem outro detalhe, né? Aqui, por exemplo, nós precisamos fazer uma validação para que nós não lancemos conta já existente. Então nós vamos fazer o seguinte, essa validação então nós vamos fazer no próximo vídeo e vamos parar então por aqui até onde nós fizemos a macro. Meus amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.